Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor Marco Aurélio Martins de Almeida, professor da Rede Municipal de Cubatão e diretor escolar da Rede Estadual de São Paulo, na cidade de São Vicente. O meu bate-papo aqui, o meu entendimento de uma das metodologias ativas de aprendizagem é uma das atividades que a gente faz lá com a nossa turminha. Eu dou aula numa escola de tempo integral do primeiro ao quinto ano, tenho turmas de terceiros, quartos e quintos anos. E a minha escolha foi por aplicar a metodologia ativa de aprendizagem, da aprendizagem baseada em problemas. Né? É uma atividade simples, eu costumo trabalhar muito com eles as atividades do pega-pega, de vários modelos que nós temos, né? Os mais simples até os mais elaborados, e eu resolvi testar, né, a metodologia através de o pega-pega. Eu não sei se todo mundo conhece o pega-pega corrente, que é aquele que o aluno, ao ser pego, né, ao ser tocado pelo coleguinha, ele vai se juntando ao colega, dando as mãos, né? E o nosso objetivo era fazer com que eles refletissem através da atividade, ou seja, que eles praticassem a atividade e que em momentos estanques nós reelaborássemos a atividade e que eles pensassem a respeito do problema que é, conforme a corrente vai ficando com mais elos, com mais alunos, como é que eles vão conseguindo criar estratégias, resolver o problema que é fazer com que todos sejam, ao final da atividade, pegos, né? Então a gente começa sempre lá na escola com um pega-pega simples para eles aquecerem, para eles entrarem no pique da brincadeira e manterem o conteúdo lúdico da atividade. E aí após a gente sugere o pega-pega corrente. Né? E aí quando a gente percebe que tem dois, três, quatro, no quinto aluno mais ou menos, né, que ele acaba participando da atividade, eles acabam muitas vezes tendo dificuldades para os próximos, porque aí um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro muitas vezes quer comandar, aí você começa a ter aqueles alunos que têm menos velocidade, menos agilidade, por isso eles são pegos no começo, e aí a gente propõe que eles parem um pouquinho, que eles reflitam. Então eu brinco que eles vão fazer uma roda e eles vão fazer os combinados. O que eles precisam fazer para eles conseguirem pegar num tempo mais rápido o maior número possível de alunos. Então a gente faz esse tipo de pausa, né, conversada, analisada, com um momento de intervenção do professor e depois com um momento de reflexão e de estratégia deles para melhorar essa situação. E aí muitas vezes eles conseguem achar umas soluções bem interessantes, né? Então lá a gente já teve a solução de muitas vezes focar em determinado aluno, que eles sabem ou que é menos veloz ou que tem menos agilidade. A gente já viu o contrário deles quererem realmente já resolver a situação pegando, né, o aluno que tem maior velocidade, que tem maior agilidade, e aí eles vão criando estratégias a cada momento, dependendo de quem eles colocaram como foco, né? Acaba tendo até o final do pega-pega, acaba demorando um pouquinho mais por causa dessas pausas, mas eles percebem que essa pausa é frutífera. Eles acabam tendo uma outra visão da brincadeira, uma outra visão estratégica, né? Então a gente coloca o problema para eles e eles vão refletindo durante a atividade sobre esse tipo de problema, né? E dá muito certo. Eles acabam depois criando estratégias já desde o começo. No meu caso lá, eu sempre procuro deixá-los à vontade para escolher quem quer ser o primeiro pegador, quem quer iniciar a atividade. E aí, conforme a gente vai repetindo essa atividade, eles vão também criando já expectativas e já começando a elaborar antecipadamente uma estratégia para vencer, entre aspas, aquela dificuldade, né? Então eu percebo que ao longo desse processo, a gente às vezes, uma vez por mês, pelo menos, a gente brinca de fazer um festival de pega-pegas, e um deles é o pega-pega corrente. E não é raro, né? Já tem algumas turmas aquele aluno, aquela aluna que já tem um entendimento mais elaborado, já consegue pensar de modo menos concreto, né? E aí ele começa a perceber, olha, tio, eu posso ser o primeiro pegador, então ele já tem uma estratégia a ser vencida, né? E isso vai socializando para os demais, porque eles também, conforme eles vão fazendo atividade, essa metodologia ativa da aprendizagem baseada em problemas, eles percebem que a atividade é um problema que precisa ser solucionado. Então essas pausas, esses momentos, às vezes eles pedem, professor, pode ter aquela parada para reorganizar, né? E eu sempre fico
dando alguns insights durante a atividade. Olha, corrente quebrada não pega aluno, né? Vamos nos reorganizar. Então, eles também exigem essa pausa para que eles possam organizar a atividade de maneira que eles tenham sucesso mais rápido naquela atividade lá, né? No pega-pega corrente a gente consegue essa pausa, mas alguns pega-pega que a gente propõe lá, o pega-pega corrente dupla, pega-pega corrente quarteto, eles também usam essas atividades de reflexão durante a atividade, né? Mas na maioria das atividades que a gente propõe, a gente procura que eles também façam um tipo de reflexão. Isso vale também para algumas atividades de tiro ao alvo, com bolas de tamanhos e pesos diferentes, muitas vezes usando a tabela de basquete. A gente também usa isso muitas vezes numa estratégia para poder engajar todos os alunos dentro da atividade. Muitas vezes aquela atividade que é mais culturalmente aceita para meninos ou para meninas. Então a gente elabora algumas regrinhas e alguns combinados antes para eles refletirem e verem se realmente aquela atividade cabe, né, ali no grupo. E os problemas que vão surgindo a gente consegue, durante algumas pausas, colocar algumas situações e eles refletirem. Então vai desde dos melhores alunos no futebol lá, no golzinho, caixote, não ficarem sempre no mesmo time. As meninas que participam também das atividades, como que elas podem contribuir com a participação delas, porque elas muitas vezes já têm uma experiência motora rica com bola, mas às vezes não tem, então a gente tenta criar algumas estratégias junto com eles, como é que faz? Então vale desde o gol dobrado, né? Vale desde do aluno mais baixinho, que tem mais dificuldade de acertar o aro na tabela de basquete, então a gente vai criando algumas situações para eles pensarem e nos ajudarem a resolver o problema. Muitas vezes, pela própria experiência que a gente já sabe as soluções, mas a gente propõe para eles que eles reflitam. Às vezes saem ideias pertinentes, ideias que são importantes, que vão sendo agregadas ao jogo e eles mesmos já colocam isso nas atividades e às vezes são situações novas que a gente vai descartando, coloca até em prática, até para eles verem se tem um resultado satisfatório, seja em nível de competição, seja em nível de recreação, e a gente vai colocando, tá bom? Então a gente tem tido essa preocupação de ter um problema que é sempre, né, nas atividades práticas da aula de educação física, para eles conseguirem resolver, tá bom? Forte abraço a todos, gostei muito do curso, espero que todos tenham aproveitado. Um abraço a todos, bom dia.